Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu literalmente esqueci de gravar a apresentação. Então, basicamente, essa daí vai ser a arte que a gente vai criar hoje, tá? Uma arte fantástica, mano. Um vídeo muito completo. Eu te garanto que tu não vai se arrepender. E também espero que tu não faça como eu e não esqueça de deixar teu like aí, certo? Bom, pessoal, como de costume, tá? Vamos vir aqui, ó, Ctrl Shift N pra gente tá criando um novo arquivo, tá? 1080 por 1350. Clica aqui em criar, tá? Verifica se a resolução tá em 300, se tá aqui no modo de cores em 8 bits, tá? Aí pode criar seu arquivo. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma cor sólida, tá? Já na paleta do nosso cliente, que vai ser esse azul aqui, tá? Então basicamente vão ser dois tons de azul. Esse de fundo e esse retângulo aqui, fechou? Bom, então vamos de fato agora começar a criação do nosso criativo, tá? Separa aqui no bloco de notas basicamente o texto que a gente vai ter nesse flyer, tá? Que no caso é a nova turma SSA1, Detona nos Estudos, vem estudar com a gente, tá? Aqui faltou um pontinho, tá? Então a gente vai aqui, pessoal, já que ele tá falando além do ensino fundamental, a gente vai buscar ali umas crianças que tenham entre 10... 11 a, sei lá, 13 anos, tá? Então vamos lá para o nosso navegador, tá? A imagem que eu escolhi foi essa daqui, tá? Ao meu ver, esse menino aqui deve ter uns 10, 11 anos. Então ele tá ingressando ali no ensino fundamental, tá? Então não tem segredo, só baixar ela aqui, tá? Vou baixar com vocês. Vou abrir uma nova aba aqui e vou no nosso queridíssimo Canva, que teve uma recente atualização, tá? Criar um design editar foto ficou bem mais fácil da gente estar só removendo o fundo das imagens, ó. Vou selecionar aqui, ele vai dar esse layoutzinho aqui pra gente, tá? Espera ele carregar. Quando ele carregar, você simplesmente vem aqui, ó, remover fundo. Ele vai carregar de novo a remoção, né? Já removeu, papum, tá? Vou salvar, ó, baixar e é isso, acabou. Aqui no Photoshop, pessoal, eu vou dar um Ctrl O pra gente tá abrindo aquela nossa foto. Abre a original, tá? Ela vem aqui, você clica aqui nesse cadeado, vai desbloquear ela, converte ela em objeto inteligente pra gente não tá perdendo qualidade nenhuma dessa imagem. E agora eu vou dar um Ctrl Shift D para tá inserindo a imagem recortada lá do Canva, tá? Então, ó, vou aumentar ela aqui, ela vai ficar exatamente igual. E é o seguinte, o recorte do Canva é ótimo, mano, é perfeito. Só que você perde um pouquinho da qualidade da sua imagem e também ele satura demais ela, tá vendo? Olha como eu perdi informação aqui da pele dele, do olho dele. Aqui basicamente não tem cílios, né? No recorte do Canva ficou sem cílios. E aqui, ó, claramente você consegue ver os cílios, tá? Além da saturação, como ele satura muito a imagem. Então o que é que a gente vai fazer? Vem aqui na camada original, que no caso é a camada 0. Seleciona ela, tá? Agora vai segurar o Ctrl e clicar na miniatura do recorte do Canva. Feito isso, ele vai fazer a seleção do recorte do Canva, tá? Pode tirar o olhinho disso. Vem aqui na nossa camada original, que é a camada 0, e coloca uma máscara, tá bom? Ele fez o recorte perfeitinho do Canva, tá? Esse recorte é magnífico, mas o recorte manual de cabelo do Photoshop, mano, não tem comparação, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui na máscara da nossa camada 0, já pode até excluir essa do Canva. Aqui nessa camada você aperta o B, tá? Que no caso vai ser a ferramenta de pincel. Dá um zoom aqui. Clica no seu X para você estar alterando aqui a cor de plano, tá? Então, ó, no caso foi pro branco. E agora ó, eu vou dar uns cliques aqui para a gente mostrar essa área por volta do cabelo dele, tá? Para aí sim a gente fazer um recorte manual desse cabelo. Vou dar 2 cliques nessa máscara. Aqui, pessoal, não tem segredo algum. Todos esses ajustes aqui são padrão do Photoshop. Então não selecionei nada, só vou ativar aqui o raio e o descontaminar a cor, tá? O pincel aqui, o refinamento de bordas já foi ativado, que foi esse segundo. O resto aqui também já tá tudo padrão no Photoshop. Agora, ó, é só você realmente colocar aqui uma dureza, acho que no 17 tá ótimo, esse tamanho tá bom. E aqui, ó, só vou passar e arrastar. Então ele vai estar removendo esse fundo e ver como ele mantém bem o cabelo. Então, ó, pessoal, eu coloquei aqui uma cor de fundo só pra gente ver o recorte como ficou simplesmente impecável, ó, tá? Esse recorte aqui, mano, muito fácil, muito prático, tá? E fica muito bom, tá? Dá pra vocês perceberem aqui, ó. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C nessa imagem, vou jogar aqui dentro, tá? Da nossa arte, ela ficou muito grande, então vou diminuir um pouquinho, tá? Vou posicionar ela mais ou menos aqui.
E agora, pessoal, a gente vai dar uma tratada nessa foto dele, porque é o seguinte. Aqui você percebe que essa foto ela tá muito amarelada, né? E foge totalmente do tom da paleta desse cliente, que é uma paleta fria, que é uma paleta puxada para o azul. Então vamos lá no nosso Camera Raw, Ctrl Shift A, daí a gente vai começar tratando por lá, tá? Como de costume, já vou colocar aqui um perfil de cor antigo 02, tá? Vou puxar a temperatura um pouquinho mais pro frio, vou dar um pouquinho mais de vibração, na verdade bem muito, tá? Só um pouquinho de saturação, não, na verdade zero de saturação e vibração, tá? Vou dar mais um pouquinho de claridade, beleza? E também vou aumentar a exposição disso tudo aqui, tá? Vai ser basicamente isso. Vou dar um ok. Olha como já ficou bem mais interessante, mas é pra gente deixar ainda melhor. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui em equilíbrio de cor, tá? Vou dar um Ctrl Alt G pra gente estar clipando esse equilíbrio somente na imagem dele. E vou estar puxando aqui para os tons de azul, azul e ciano, tá? Então agora sim a gente tem uma parada bem mais harmônica, ver como tava e depois desses últimos ajustes como ficou, tá? Deixa eu agrupar tudo isso como foto. E é o seguinte, isso daqui ficou um recorte bem seco, tá? Deixa eu dar um Ctrl T e diminuir um pouquinho mais, centralizar isso aqui. Como eu tava falando para vocês, ficou um recorte muito seco, né? Dá para perceber aqui. E meu intuito aqui é colocar o texto por cima dele aqui. Só que, por se tratar de uma arte para uma escola de ensino infantil, a gente vai colocar ele dentro de uma nuvenzinha, tá? Então vamos lá no nosso Google, tá? Vai ser tudo real aqui, ó. Vamos no Flat Icons, tá? E eu vou jogar aqui nuvem. E a gente vai escolher algum vetor que apareça aqui de nuvem, tá? Vamos ver qual que eu vou usar, pessoal. Bom, escolhi esse daqui, pessoal, para baixar, ó, só clicar aqui em PNG que ele já vai estar baixando. Vou inserir aqui no nosso Photoshop, tá? Nuvem, ó. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dela. Bom, vou deixar mais ou menos aqui. Vamos ver se aqui vai ficar bom, tá? Vou dar 2 cliques nessa nuvem e vou estar colocando a sobreposição do cor nela, tá? Eu vou decidir agora se vai ficar branco ou então no segundo tom de azul que a gente tinha decidido. Não, branco ficou bem melhor. Pronto, agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma máscara na nossa foto, tá? No grupo da foto, no caso. Vou segurar o meu Ctrl e clicar aqui na nuvem, tá? Vou dar um Ctrl Shift I pra gente estar invertendo essa seleção. E aqui na máscara eu vou simplesmente apagar essa região daqui, tá? Então ele ficou realmente clipado aqui dentro dessa nuvem, fechou? Agora, pessoal, a gente vai partir um pouquinho para o BG, tá? Então, como a gente, né, uma arte de escola, tá? Eu resolvi usar esse daqui para ser o nosso BG, tá? Aqui é uma foto de uma sala de aula, tá vazia, mas tudo bem, tanto faz. Vou simplesmente copiar ela, tá? E colar lá no nosso Photoshop. Bom, aqui no Photoshop já apertei um Ctrl T e vou posicionar ela mais ou menos onde eu quero, tá? Aqui tá ótimo. Já vou logo de cara, pessoal, mudar aqui o modo de mesclagem dessa imagem para luminosidade, tá? Para ela se encaixar melhor com o nosso BG. Olha já como ficou massa. Agora eu vou colocar uma máscara aqui nessa foto. Vou apertar o meu G, que é a ferramenta degradê. Vou simplesmente clicar e arrastar, ó, que ele vai estar fazendo um esfumaçamento aqui de baixo para cima nessa foto, né? Também vou tirar um pouquinho o preenchimento, como é um BG, não precisa chamar tanta atenção, tá? Não é o foco da nossa arte. Então, ó, vou agrupar tudo isso como BG. Bom, aqui, pessoal, a gente vai voltar para nossa foto. Então a gente vai fazer uns efeitinhos aqui de luz, tá? Por cima e por baixo dessa foto para dar um tchan, fechou? Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui por baixo na nuvem mesmo, ó, vou criar uma nova camada em vazio, tá? Vou esfumaçar esse pincel, selecionar aqui esse azul e deixar só um pouquinho mais claro, porque como é luz, é mais claro, né? Então, ó, já também muda esse modo de mesclagem para divisão aqui dessa camada, tá? Deixa eu dar um Enter. E agora sim, ó, eu venho aqui, ó, e faço esse jogo de luz aqui por trás dele, fechou? Agora vou vir aqui em cima dele, vou criar uma nova camada, vou fazer o mesmo procedimento, ó, divisão, tá? E já vou dar um clique, opa. Já vou dar um clique mais ou menos aqui, assim, ó, e outra aqui também. Na real, só aqui desse lado, tá bom?
Vou tirar o olhinho disso daqui, vou dar 2 cliques na imagem dele pra gente fazer um brilho de contorno, tá? Um brilho interno nele. Então, só clicar aqui, ó, habilitar brilho interno. Fechou? Vou estar mudando aqui o modo de cor para o azul. Ó como já tá ficando massa. Vou aumentar aqui esse tamanho. Fechou? Deixa eu deixar um azul um pouquinho mais claro. Mano, aqui tá perfeito. Vou dar um ok, outro ok. Vou clicar com o botão direito nesse FX, vou criar uma nova camada pra gente ter uma camada desse brilho interno. Então, ó, eu posso tirar o olhinho, eu posso colocar uma máscara, posso mover. Antes eu não podia, né? Como agora a gente criou uma camada desse FX, a gente pode. Então, eu vou colocar uma máscara aqui, tá? E vou simplesmente dar um Ctrl I nessa máscara. Agora com o brush no branco, venho aqui, ó, e começa a aparecer perto dessa luz que a gente criou. Bom, agora pessoal, a gente vai começar a diagramação, fechou? Então vou trazer aqui o nosso título, nova turma do SSA1, tá? Já vou vir aqui, apertar com T e a fonte que a gente utilizou foi a Mococo, fechou? Então ó, só clicar aqui, dar um Ctrl V e ok. E aqui é o seguinte, eu vou alterar um pouquinho esse texto, tá? Eu tô vendo que ele tá, ó, realmente aqui com espaçamento menor, então vou deixar zerado, tá? Deixa eu dar um enter aqui e como a gente tá falando da nova turma do SSA1, que é a prova, né? Eu acho que é, então eu vou aumentar bem muito isso daqui, ó, para dar realmente um destaque para ele, tá? Não tanto. Aqui vai funcionar da seguinte forma, pessoal, eu vou colocar um traçado aqui, como a gente tá falando novamente de um post para uma escola infantil, então a gente pode dar uma brincada, colocar um traçado, uma sombra, fazer algo mais divertido, tá? Então ó, vamos mudar essa cor aqui para o tom de azul do BG, tá? E vamos mudar esse daqui para o tom de azul mais escuro que a gente tinha selecionado. Então ó, vai ficar mais ou menos assim, fechou? E aqui pessoal é simples, vamos dar 2 cliques nesse nova turma do SSA1, vou colocar um traçado branco, tá? E aumentar um pouquinho o tamanho disso daqui. Aqui eu gostei, tá? Vou colocar uma sombra projetada também, diminuir o tamanho dela, né? A distância no caso e também esse tamanho. Aqui tá ótimo, tá? Deixa eu só diminuir também a opacidade, vou dar um ok. Aqui é o seguinte, pessoal, pra gente dar uma burlada aqui no sistema, eu vou agrupar isso daqui como título, tá? E esse FX eu vou jogar lá pro nosso grupo, tá? Então aqui, ó, eu vou começar a criar uns retângulos em branco pra gente tá tirando essa sobra do azul que fica aqui entre eles, ó. Joga o texto pra cima, tá? E agora só pega esse retângulo, puxa pra cá, coloca mais um retângulo aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Esse daqui eu vou puxar, opa. Pronto, vai ficar mais ou menos assim, tá? Vou voltar lá no nosso navegador, no Flat Icons, e vou jogar aqui estudo pra gente ver se acha algum ícone, tá? Que vai se adaptar com esse tema. Bom, selecionei isso daqui, que nada mais é que um livrinho, tá? Vou posicionar mais ou menos onde eu quero ele. E eu vou também burlar o sistema, ó. Vou simplesmente segurar o meu Alt, tá? E arrastar esse FX lá pro nosso livro, tá? Ele fez basicamente a mesma coisa, ó. Colocou um traçado, colocou uma sombra, tá? Só que nesse caso eu vou diminuir um pouquinho esse traçado. Pronto. Assim tá ótimo. Vou fazer também uma sobreposição de cor, né? Que ele tem um vermelho ali que não era a paleta do nosso cliente. Vou colocar azul. E aqui eu vou mudar ou para o matiz ou para o cor. E o cor ficou bem melhor, tá? Ó, basicamente o nosso título foi isso. Deixa eu agrupar isso aqui também, colocar como título. Deixa eu botar o grid, que isso aqui tá enorme, tá tudo muito grande. Então, ó, nova turma tem que vir um pouquinho mais para cá. A foto dele e a nuvem também tem que diminuir um pouquinho. E aqui, pessoal, eu vou basicamente pular essa parte aqui porque vai ser só texto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, detone nos estudos e vem estudar com a gente, tá? Eu vou colocar basicamente isso aqui no nosso flyer, tá? E como é texto, né, eu vou simplesmente pular. Bom, pessoal, eu resolvi mudar um pouquinho aqui, tá? Simplesmente eu diminuí a nuvenzinha que tava por trás dele e o texto eu subi um pouquinho mais porque aqui a gente vai incluir a nossa logo, tá? Então, como todos os outros vídeos vão vir aqui no FreePic, eu selecionei essa logo aqui, tá? Logo fictícia. E a gente vai colocar aqui no nosso Photoshop e eu volto com vocês.
Bom, pessoal, tá aqui a logo, tá? E não tá aparecendo totalmente para vocês porque ela tá com a mesma cor do BG. E aqui vai uma dica para vocês que quando você tem um logo ali que vai ficar na mesma cor do BG, você tem mil formas de alterar ela, né? Você pode colocar ela, mudar essa cor por branco, né? Eu poderia vir aqui, ó, e fazer isso daqui, tá? Mas eu não vou, certo? E eu vou fazer de outra forma, tá? Que também funciona aqui, é basicamente o seguinte: eu vou colocar aqui um retângulo, tá? Por trás dela. Então, ó, basicamente fica assim, tá? Eu vou arredondar só um pouquinho mais isso daqui e puxar mais pra cá. Pronto, basicamente fica assim a logo, tá? Também fica de uma forma bem bacana, tá? Vou estar dando uma diminuída nela, deixar basicamente assim, tá? Porque é o seguinte, aqui, ó, tá o corte. E para dar aquele tchanzinho também, vou colocar aqui um rodapé, né? Nada mais é aqui um retângulo aqui por trás e nessa cor de azul. Fechou? Bom, pessoal, é o seguinte, aqui a gente vai agrupar tudo isso como rodapé. Aqui a gente tem muito espaço em branco, tá? Que não é uma coisa ruim, né? É muito bom a gente ter espaço em branco, tá? Só que a gente pode ter um espaço em branco um pouquinho preenchido, né? Então é basicamente isso que eu vou estar fazendo aqui, tá? E a gente vai estar preenchendo isso daqui com alguns shapes, que nada mais é que elipse, tá? Eu vou fazer várias elipses, ó, uma do lado da outra, aí para baixo assim também, tá? E já já a gente volta quando tiver tudo prontinho. Bom, já finalizei aqui a questão dos shapes, tá? Então, ó, ficou basicamente um aqui e outro aqui, já é. E a gente vai fazer o seguinte, vai voltar lá pro nosso BG, tá? Então eu vou vir aqui na nossa foto, vou vir em filtro e desfoque gaussiano, pra gente dar um desfoque nesse fundo, tá? Pra ele também não chamar tanta atenção, porque a gente vai vir com um BG também tipográfico aqui, tá? E nada mais é do que a gente também trazer a questão do SSA1 aqui, ó. Deixa eu colocar na nossa fonte, que é a Mococo. Isso. Dá uma aumentada nele, tá? Ó, vai ficar basicamente assim. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui, perfeito. Vou dar um Ctrl C nele, vou dar um Enter e um Ctrl V, tá? Agora venho aqui e diminuo aqui esse espaçamento entre eles. Fechou. Tá ótimo. E vou fazer o seguinte, vou tirar todo esse preenchimento. Então ela vai sumir, tá? Mas ainda vai estar aqui. Então dá 2 cliques aqui nesse texto, vem aqui em traçado, tá? E a gente diminui um pouquinho o tamanho desse traçado, tá? Deixa algo mais sutil. Eu tô em dúvida entre o 2 e o 1. Bom, acabei que eu preferi optar pelo 2, tá, pessoal? Então agora eu vou converter esse texto aqui em objeto inteligente, tá? Agora eu vou colocar uma máscara nesse objeto inteligente do texto. Vou apertar o nosso G para colocar aqui Vou apertar o G para a gente estar habilitando a ferramenta degradê, tá, pessoal? Para a gente estar esfumaçando um pouquinho, acompanhando o nosso BG, que ele tem esse esfumaçamento, né? Então, ó, basicamente vai ficar assim. Fechou, pessoal? Agora, pessoal, como eu falei para vocês, tá? Aqui embaixo a gente ficou com alguns espaços em branco. É ruim? Não é ruim, mas eu particularmente não gosto, tá? Então o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu joguei isso aqui no Google, tá? E me aparece várias opções, tá? Que é só simplesmente clicar com o botão direito e copiar, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e dar um Ctrl V, tá? Eu já sei que eu vou posicionar isso daqui pra cá, pra gente estar aproveitando essa questão das elipses que ele também tem. Então, ó, vou dar um Ctrl T, virar horizontalmente e posicionar mais ou menos aqui. Pronto. Agora, ó, a mágica acontece. Você só vai dar 2 cliques e tudo isso aqui vai sumir. Então, ó, clicou e coloca aqui em multiplicação. Olha como fica perfeito, mano. E agora é óbvio que a gente coloca a máscara e tira esse excesso, tá? Que a gente não quer aqui, porque já tem muita informação. E é isso, tá? Agora a gente vai partir para a finalização desse criativo, pessoal. A finalização, essa daqui foi uma finalização bem mais simples, tá? Mas que também fica perfeita, tá? Ela foi composta aí de uma pesquisa de cor e também de um filtro no Camera Raw. Então vamos começar pela pesquisa de cor. Você vem aqui nas camadas de ajustes, pesquisa de cores, tá? Eu sei que a que eu usei foi essa daqui, a segunda, tá? Então ó, dou um clique nela, ela já satura bem a imagem. Trabalha também essa questão do azul, olha como fica da hora, tá? Escolher essa máscara. Vou dar um Ctrl Alt para a gente estar mesclando tudo em uma camada só. Converter ela em objeto inteligente.
E agora, ó, Ctrl Shift A pra gente estar finalizando realmente no Camera Raw isso daqui ficar perfeito. Aqui, pessoal, como lei do Martinelli, a gente vai vir em efeito, vai vir aqui em granulado, tá? E também vamos vir aqui em vinheta e dar um pouquinho mais de vinheta nisso tudo. Vamos voltar lá no nosso básico. Eu vou tirar só um pouquinho dessa saturação, tá? Vou dar um pouquinho mais de claridade. As sombras vão ficar um pouquinho mais escuro. Realce vai ter mais realce, vai ficar mais claro. Puxar mais pro tomzinho de azul, tá? Vou vir aqui, vou dar mais nitidez. Vou reduzir um pouquinho esse ruído. E vou dar um ok, tá? E basicamente foi isso daqui o nosso resultado, pessoal, do vídeo de hoje, tá? A gente fez esse criativo aqui para uma escola de ensino fundamental, de ensino infantil. E eu curti demais o resultado, tá? Curti muito a questão da nuvem ali. Essa tipografia também ficou perfeita. Ficou algo bem divertido, né? Que realmente o ensino fundamental, né, tem essa pegada, tá? Mas é isso, ó. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Se curtiu, é claro, já deixa aí o seu gostei, tá? Também, mano, não esquece de deixar seu comentário aí elogiando o nosso trampo, tá? Porque isso daqui dá trabalho, certo? E é um conteúdo que eu tô aí liberando pra vocês de graça, mano. Então, por favor, eu gosto e espero, né, que sempre tenha muito engajamento quando a gente faz esse tipo de conteúdo, tá? Eu sei que vocês estão curtindo bastante, mas é isso. Também deixa aí nos comentários quais que vai ser o próximo nicho, tá? E basicamente é isso, ó. Um abraço, um beijo e tamo junto.